É um pirulito gigante. Como é que abre esse aqui? Assim? Pode deixar, pode deixar. Obrigado. Em outros tempos, a criança era vista basicamente como um adulto em miniatura. Isso significava que a criança apresentava uma lógica de funcionamento mental, isto é, uma inteligência semelhante à inteligência de um indivíduo adulto. A única diferença residia no fato de que ela não tinha a mesma quantidade de conhecimentos que um adulto possuía. A pirâmide gigante. A partir do momento que se começa a dar ênfase ao desenvolvimento, também as pessoas começam a tomar ciência, e isso graças em grande medida ao Piaget, que a criança não é apenas quantitativamente diferente dos indivíduos adultos, mas ela é também qualitativamente diferente dos indivíduos adultos e mesmo de outras crianças localizadas em momentos diferentes do desenvolvimento. Como o questionamento do Piaget era saber, né, como é que o conhecimento se forma, ele fez uma investigação teórica e experimental bastante vasta, né, para tentar entender a qualidade das estruturas cognitivas. E aí ele então foi buscar no estudo com crianças, né, como é que elas constroem noções fundamentais ligadas ao conhecimento lógico. Então, estruturas como tempo, espaço, objeto, causalidade, fazem com que a gente possa compreender a gênese da estrutura e evolução do conhecimento humano. Mas por que será que as crianças dizem isso em determinada situação, né? O que elas estão vendo? Então vamos lá, Yasmin. Fala uma coisa para mim. Você acha que aqui, nesse grupo de fichas vermelhas, tem o mesmo tanto, a mesma quantidade que nesse grupo de fichas azuis? Tem. Tem? E como é que você sabe disso? Porque os dois estão na mesma linha, na mesma reta. Por exemplo, esse daqui está junto com esse. Quer dizer que eu já sei que esse daqui tem a mesma quantidade. Supondo, esse está com esse está com esse. Aí eu já sei. Ah, eu entendi. Muito bem. Então, aqui tem a mesma quantidade que aqui de fichas. Tem o mesmo tanto. Tem. Você tem certeza disso? Tem. Então tá. Absoluta? Tem. E agora, fala pra mim, você acha que nesse grupo aqui das fichas azuis tem o mesmo tanto que dessas fichas vermelhas? Ou aqui tem mais fichas que aqui? Ou nessa das azuis tem menos fichas que das vermelhas? O que você acha? O azul tem mais. Tem mais? E como é que você sabe disso? Porque aqui tá faltando 2 e aqui tem 2. O que acontece então aqui que faz com que a criança veja enviesado ou veja deformado, né, entre aspas? Ela não vê a transformação das coleções, ela vê pura e simplesmente os estados, né? Então, isso daqui passa a ter mais fichas porque a criança está centrada o quê? No dado percentual, talvez no volume. Está maiorzão, né? Isso aqui é muito maior do que isso aqui. Jean-Claude Bringuier fez 2 séries de entrevistas com Piaget nos anos de 1969, 75 e 76. O resultado foi o filme Piaget va son chemin, que a TV Univesp exibe em sua programação, e o livro Conversando com Jean Piaget. Pendant que vous prépariez
Votre interview, là, j'étais en train de classer les derniers documents qu'on vient de me donner. Il y en a 25 gosses que je connais pas et que ils disent tous la même chose, au même âge. Parce qu'ils sont du même milieu, de la même ville? Je crois pas. Non. Je crois pas du tout. Parce qu'ils sont au même niveau d'évolution. Oui. Une de vos grandes idées, c'est que les gosses, quelles que soient les sociétés, quelles que soient les époques, passent dans l'évolution de l'intelligence par un ordre des étapes qui est toujours le même. Qui est le même parce que chaque étape est nécessaire à la suivante. C'est un ordre séquentiel, comme on dit. Piaget diz assim, olha, não adianta você ensinar física quântica para alguém que tem 7 anos. A aprendizagem, ela vem depois do desenvolvimento. Então eu preciso ter estruturas cognitivas tais que me permitam entender este conteúdo e perceber os seus problemas. Entender, quer dizer, entender a novidade como novidade, ou seja, como algo que me desequilibra. O novo sempre dá medo, né? Sempre desequilibra. Não? É um tipo de uma balança. É uma balança, é uma balança. Ao conhecer a teoria do Piaget, o professor vai poder fazer mais ou menos uma aproximação ou uma previsão do que se pode esperar de uma criança num determinado momento, o que não significa dar uma visão determinista de possibilidades da criança. Como é que você sabe? Pela reta que elas estão. Se tivesse assim, essa teria mais massa do que essa. Se tivesse assim, essa teria mais massa do que essa. Mas se tá assim, as duas têm o mesmo tanto de massa. E agora, Yasmin, aqui tem o mesmo tanto de massa que aqui? Ou nessa daqui tem mais massa que essa? Ou aqui tem menos massa que aqui? Igual. Igual? Como é que você sabe disso? Explica pra mim. Porque, como posso te falar? Sabe poça? Sabe o quê? Poça. Poça, sei. Então, você fez só igual uma poça, mas você não tirou nada, continua do mesmo jeito, o mesmo tanto. O que eu não tirei nada? Explica pra mim. Você não tirou a massinha. Se tivesse tirado essa, ficaria menor do que essa. O Piaget ele conseguiu descobrir, com essas provas, ainda que aplicadas com crianças de diferentes culturas, que existem características que são permanentes independente da cultura. Né? E aí remete à questão da experiência física, né? Com os objetos e das experiências sociais. Né? Que existe uma faixa etária que é mais provável que a criança alcance ou passe de uma estrutura para outra, de uma fase para outra. Então a gente tem um primeiro período que é intitulado sensório motor, que vai de 0 a 2 anos. Derruba lá. Vai lá perto, mais perto. O sensório motor ele é entendido como um período da inteligência prática da criança, onde movimento e dado perceptual é uma coisa muito importante, riquíssima para a criança. Outra característica importante é a questão do reflexo, quando que ele deixa de ser puramente instintivo e passa a ser uma coisa que tem valor de esquema para aprender, né, para construir, para elaborar conhecimento. Um outro aspecto importante dentro do período sensório-motor é a questão da noção de objeto, do conceito de objeto. Para as crianças, até aproximadamente 1 ano, mas isso pode variar para mais ou para menos, a criança, quando você esconde um objeto do olhar, né, do alcance dos olhos, para ela esse objeto sumiu, desapareceu. É só por volta aí a partir de 1 ano que ela começa a compreender que esse objeto pode se mover ou ser movido independente de ele estar no alcance da sua visão. O egocentrismo, né, porque ela está primeiramente num conhecimento, ela não consegue dissociar o corpo dela dos demais corpos, né, o ela com o outro. A gente tem um segundo período ou grande construção aí que ele vai chamar de operatória. Dentro dessa estrutura operatória, ele divide em 2 subperíodos. O pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, e o operatório concreto, que vai dos 7
aos 12 anos aproximadamente, 11, 12 anos. O pré-operatório seria a inteligência representativa, é onde a criança começa, né, a ter as suas primeiras conquistas em relação ao que a gente chama de função simbólica, né, que envolve imitação, o desenho, a linguagem, né, o jogo simbólico. Então, essas conquistas são características fundamentais da criança pré-operatória, embora ela não tenha pensamento ainda reversível. Deixa eu ver. E aqui tem mais um pouquinho. A gente passa então daí pro operatório concreto. Uma grande característica, né, seria o pensamento reversível. Eu acho que os dois têm a mesma quantidade. Explica pra mim como é que você sabe disso. Esse copo que você tá na mão tem a mesma quantidade desse. Se você tirou a água toda daqui e colocou aqui, se essa água daqui era a mesma quantidade daqui, aqui vai ficar a mesma quantidade, porque você não colocou nem mais nem menos, colocou a mesma quantidade que estava aqui. A capacidade de pensar e dar conta dos problemas da realidade, mas ainda muito pautado no objeto, no concreto, né? Por isso que o próprio nome vai dizer, né? Operatório concreto. Eu consigo operar sobre os objetos, dar conta de uma boa parte dos conteúdos que envolvem as coisas daí da vida, mas eu preciso ainda me apoiar nos objetos. Lembra que sempre fica de comprido. Assim que nem esse. E por fim, o operatório formal, que vai remeter à questão da característica maior, que é o pensamento hipotético dedutivo, né? Que a gente pensa sobre o próprio pensar, né? A matéria-prima para a gente agir é o próprio pensamento. Na relação desse exemplo com a humilhação que você citava, qual que é a essência? O sujeito formal de pensamento, ele pode se desprender do concreto, porque o que é matéria-prima para pensar é o próprio pensamento. Da evolução de exportações, entendeu? Essas seriam, assim, de uma maneira bem geral, características muito particulares dos três períodos, né, que foram estudados pelo Piaget. A teoria do Piaget é uma teoria da probabilidade. Isso significa que o sujeito pode construir. Não significa que ele vai construir. São coisas muito diferentes. Logo, um sujeito que está no período sensório-motor, ele pode vir a construir estruturas operatórias. Ele pode. Mas disso dependerá da interação dele com o meio físico e social. E mais do que isso, dependerá também da quantidade e da qualidade desta interação. Deixa eu dar um exemplo. Eu fui fazer um experimento uma vez. Eu queria saber como que as crianças concebiam a ideia de densidade, volume e peso. A gente chega numa classe, tá, e tem os meninos todos, e a professora fala, olha, eu tenho tudo bem que vocês façam as perguntas para as crianças, mas tem um menino que não adianta vocês perguntarem porque não vai saber responder, eu estou considerando mandar esse menino para a classe especial, enfim, toda uma tragédia. A gente tinha 3 aquários assim, com bolinhas flutuando, bolinha de ping-pong que a gente punha a terra, então uma ficava no fundo do aquário, outra ficava flutuando no meio do aquário e outra ficava boiando. E a gente perguntava para as crianças, qual das 3 bolinhas é a mais pesada? A nossa expectativa era que crianças de 7, 8 anos, não, 10 anos, que elas falassem, a bolinha mais pesada é que está no fundo, porque a experiência empírica da criança é que o mais pesado afunda. E nós fomos, então, né? Um atrás do outro. Qual a mais pesada? Os meninos sempre compravam a bolinha que estava no fundo. Daí veio o Joãozinho, que era o tal, que ia para a classe especial, que não conseguia aprender e tal. E a gente perguntou a ele, escuta, qual das 3 bolinhas é a mais pesada? Ele falou, mas sem titubear, é essa que está boiando aqui. Mas como, Joãozinho? Por que é, né, a que está boiando? Ele falou assim, porque a lei da gravidade não conseguiu puxar para baixo. Eu falei, mas que tem a gravidade a ver com isso? Mas você vê
que ele já estava criando uma hipótese, ele ouviu falar da lei da gravidade, já estava criando uma hipótese que não era... Ele começou a desconfiar do mundo das aparências. Tem uma lei da gravidade que atrai as coisas, e se a lei da gravidade não conseguiu atrair, é porque deve ser muito pesada, não está conseguindo, né? Bom, em termos de desenvolvimento, qual que é o menino que está mais adiantado? É o que está apoiado no empírico, no observável, no que a gente vê, sente, cheira, ou o menino que está se descolando do visível e criando hipóteses sobre o mundo?